Minha dica de hoje para você é o filme O Peso do Talento, ou The Unbearable Weight of Massive Talent, que na tradução literal para o português é O Peso Insuportável do Talento Massivo. E só o título desse filme a gente já começa a rir. É um filme dirigido pelo Tom Gormican e com Pedro Pascal no elenco, com Tiffany Haddish, mas é um filme estrelado por Nicolas Cage e é dele que eu queria falar hoje. Na verdade, essa dica é de um filme, mas é a dica de um ator. Eu adoro quando Hollywood não se leva a sério. E eu acho que o Nicolas Cage é uma encarnação dessa história de não se levar tão a sério. Eu nem acho que ele é um ator que nunca se levou a sério, não. Ele já ganhou Oscar e por aí vai. Trabalhou dentro daquela Hollywood, dentro do enquadramento de Hollywood. Mas eu acho que nos últimos anos o Nicolas Cage ele virou um personagem de si mesmo. E todos os filmes com Nicolas Cage sempre tem um ar de o ator cultuado. Ele é um ator cultuado, mas não por ser um Marlon Brando, um super ator, por ser um ator canastrão. Né? Ele tem boas performances, claro que ele tem boas performances, mas ele é muito mais um ator canastrão que tá com aquelas frases de efeito, com aqueles olhares de efeito, do que propriamente um grande ator do cinema. E é por isso que ele é conhecido e é por isso que ele é hoje cultuado. E esse filme, O Peso do Talento, talvez seja o auge dessa história toda. O que é O Peso do Talento? Nicolas Cage interpretando Nicolas Cage. É isso mesmo. Não é um documentário. É um filme em que ele interpreta ele mesmo e na história do filme ele é o Nicolas Cage está fracassado, é um ator fracassado, não consegue papéis, faz ali tem uma cena hilária no início. Não é spoiler, tá, gente? Mas tem uma cena hilária no início dele encontrando, né, um diretor, roteirista ali, que quer que ele participe do filme, e ele faz uma leitura no restaurante do filme para ele. É divertidíssimo. E aí ele acaba por ser convidado, né, ganhar um cachezinho de US$ 1 milhão para participar de um aniversário de um figurão na Espanha, que é interpretado pelo Pedro Pascal, e aí ele acaba topando, vai para Espanha, e lá ele descobre que o personagem do Pedro Pascal tem outras atividades, digamos assim, o personagem era super fã dele, né, do Nicolas Cage, mas que tem outras atividades, e aí o Nicolas Cage acaba envolvido ali numa uma trama policial, um thriller. Que aí o filme se torna convencional. É um thriller de suspense, tem uma série de questões ali envolvendo várias pessoas. Não vou entrar muito na trama, porque aí vale a pena para você ver. E essa trama nem é o principal do filme. Essa trama é o clichêzão. Essa trama é uma trama clichê que transforma esse filme. Quando essa trama é revelada, aí o filme vira um filme comum. Mas não vira um filme comum, porque o tempo todo a gente vê o Nicolas Cage tirando sarro de si mesmo. Então tem inúmeras cenas, e aí quem é fã do cara, quem conhece a filmografia do Nicolas Cage, vai identificar nessas cenas ele tirando sarro de si mesmo, ele falando mal de interpretações que ele fez no passado, de filmes que ele fez no passado, evocando uma ou outra coisa. Tem uma meia dúzia de cenas que são reproduções de cenas de filmes clássicos ali do Nicolas Cage. Então, assim, isso tudo é o que torna esse O Peso do Talento um filme um pouco melhor, ou vai lá, bem melhor, do que um filme convencional do Nicolas Cage. Se ele fosse ali Nicolas Cage interpretando o John sei lá das quantas, que é um ator fracassado, não, isso seria uma coisa. Mas como ele é Nicolas Cage interpretando Nicolas Cage e tirando sarro de si mesmo, e aí sim, a gente rindo dele mesmo, a gente ri do Nicolas Cage, que está rindo de si mesmo nesse filme. Eu acho que assim, a gente às vezes leva o cinema muito a sério. E em determinados momentos o cinema não é para ser levado a sério.
né? É claro que assim é uma indústria séria, óbvio, mas tem alguns filmes, tem alguns momentos que a gente não precisa parar e ficar analisando e ficar fazendo críticas minuciosas e tal. Esse filme, O Peso do Talento, é um grandíssimo exemplo disso. É um, é um blockbuster, mas não é ao mesmo tempo, porque tem toda essa característica, com um ator que é um ator blockbuster, mas não é ao mesmo tempo, é um ator super cult e que nos coloca até na pele dele, tirando sarro do Nicolas Cage. É uma metalinguagem o tempo todo, ou se vocês quiserem chamar assim, de metalinguagem, né? Muita gente pode até estar achando que é um documentário, não tem nada a ver com um documentário, tá? Eu até achei que, quando eu vi informações sobre esse filme, até achei que fosse um documentário sobre o Nicolas Cage e que tivesse alguns elementos de ficção, mas não, é um filme de ficção com o Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage. Então é isso, assistam O Peso do Talento com Nicolas Cage, Pedro Pascal e Tiffany Haddish, que está em cartaz nos cinemas, e pensem vá para a sala do cinema imaginando que o cinema nem sempre precisa ser levado a sério, e o Nicolas Cage sabe muito bem disso, ok? Até a próxima.